Está no ar o Fala Pepeca, o podcast mais atrevido da região norte. Gente linda, tudo bom com vocês? Olha só, bem-vindos ao nosso 9º episódio do Fala Pepeca, o podcast mais atrevido da cidade. Acho que eu fiquei um mês aí fora, tô até destreinada de falar que o Fala Pepeca é o podcast mais atrevido da região norte. Após uma leve pausa, estamos de volta em grande estilo, trazendo uma convidada muito especial para falar de um tema que é de interesse público e o povo ficou alvoroçado. O nosso podcast ele tem a missão de abordar o universo da sexualidade em todas as suas vertentes. E hoje não iria ser diferente, a gente vai falar de sexualidade na gestação, porque é um período que a gente pode sim dar o melhor da gente e receber também. Então, para você que está nos vendo no YouTube ou nos ouvindo no Spotify e ainda não me conhece, eu sou Carol Queiroz, eu sou conhecida como a Rainha das Pepecas e a minha missão é fazer você entender que a sexualidade ela é natural, ela é normal, ela não precisa ser complicada e ela pode ser muito leve. E é com esse clima que a gente vai falar sobre sexualidade na gestação no dia de hoje. Nós temos, antes de tudo, de falar dos nossos patrocinadores e apoiadores. O Fala Pepeca é uma realização do Estúdio Solen, com o patrocínio da Tábua do Reino e da Neurophysics, e o apoio da Brandalize Semijoias e do Amiúde Gastrobar. E eu quero apresentar minha convidada linda, maravilhosa, loura, minha doctor toda poderosa, igual eu sempre chamei há muitos anos, doutora Cíntia Lins, médica ginecologista obstetra e especialista em medicina fetal. Bem-vinda, meu amor. Eu estava animada e ansiosa por esse dia chegar e te ter aqui. Ai, Carol, muito obrigada pelo convite. Amei. Falar de sexo é bom, ainda mais na gravidez, que é que tem que ter sexo mesmo, né? Então, eu adorei a oportunidade de desmistificar esse negócio de que não pode transar na gravidez. E para que a gente faça a gravidez ser top, leve, como você falou, e que esse casal vivencie esse momento com muita suavidade, sei lá, com muito amor, muito tudo. Muito prazer, né? Com muito prazer. Cíntia, não vou chamar de doutora porque não chama assim, não, tá, me amor? poupe. É o meu amor pessoal. Eu tenho uma pergunta muito séria. O que as grávidas mais perguntam? Essa é a primeira pergunta, primeira consulta de pré-natal. Ela entrou no teu consultório. O que ela pergunta sobre sexo? Ela não pergunta. Ela nunca pergunta. Eu que tenho que falar. Minha gente, tá tendo relação? Aí vem ela e o marido. Tendo namoro. É, exatamente. O namoro, porque fica mais suave, né? E aí, o namoro tá liberado, viu? Aí uns fazem cara, namoro? Aí eu faço, menino, piroca e periquita, pode, caramba. Tá tudo bem, não tem razão pra não ter piroca e periquita, nem vai bater na cabeça do menino. Que é a pergunta que todo mundo faz, né? Eu tenho medo de cutucar o menino por baixo, né? Eu tenho muita paciente que, quando eu atendia bastante grávida, que elas falavam assim que estavam morrendo de desejo, morrendo de vontade, mas que o marido não estava nem funcionando de tanto desespero e medo de cutucar a criança por baixo, de machucar. De bater na cabeça. De bater na cabeça. Eu falo assim, aí eu Deus. até brincava, falo assim, menino, mas a autoestima é boa, né? Que é grande esse negócio pra bater na cabeça lá embaixo. Pense! O arrozinho nem cabeça tem ainda e você preocupado em pegar a birongona lá e dar na cabeça do menino. É uma autoestima muito boa, né? Valei-me pé de mesa. Ai, essas autoestimas geralmente são bem pertinentes. E é muito comum isso, né? Mas assim, quando você comentou sobre a gente falar sexo e gravidez, né? O histórico da gestante é de que na nossa sexualidade é de que a mulher grávida, pronto, reproduziu, aí ela vai ser mãe, pronto, acabou. Imaculada. Exatamente. Então, isso é muito cultural, tanto para o homem quanto para a mulher. Mas sexo não faz mal. Sexo na gravidez faz o bem-estar da gestante, da buchuda, está acima de qualquer situação. Existem contraindicações, sim. Mas sexo, atividade física, relação sexual, homem sobre mulher, mulher, ponta-cabeça, canguru perneta, não tem por que não ter. Mas vai se procurar o conforto, né? Lógico. E pode gozar lá dentro da periquita, ejacular de boa. Que o povo também fica preocupado com isso. Que medo desse negócio branco entrar lá dentro. Não vai ter problema. Ela já tá respondendo todas as perguntas que eu ia fazer. Porque a experiência, né, moça? São quantos anos de obstetrícia? 19. 19 anos. Imagina o que já não passou
na mão da Cíntia. Um caso curioso, Cíntia, sem citar nomes. Ai, meu Deus. Eu quero saber agora, porque ela disse, eu quero saber um caso curioso, assim. Não. Algo assim que te lembra, que te chamou a atenção, da ignorância no sentido puro da palavra, da pessoa não saber e de repente tá ali perdida. E a gente tá aqui para informar. O nosso Fala Pepeca, ele é divertido, mas ele, principalmente, a gente tá educando e informando vocês. Então, eu quero saber aí. Então, assim, em caso curioso, foi mais em plantões de maternidade, né? E é mais na ginecologia, do cara tá lá na lua de mel, tal, fogo ardendo, e chega lá, a piroca e periquita foi tão punk que cortou lá a periquita, né? Então, isso é exceção à regra. Mas na gestação, esses aspectos de curiosidade, a curiosidade muitas vezes é da falta de liberdade, da gente não promover liberdade para o casal falar. Então, o mais engraçado é o homem perguntando, porque é o homem quem pergunta mais que a mulher. Doutor, então quer dizer que já pode daquele jeito? Meu filho pode, ó, assim, assim, assim. Tudo que é jeito. Tudo que é jeito. Então, essas são as perguntas mais curiosas no sentido de a gente dar um arrudeio no bebê, né? Fala do bebê, do líquido, para poder falar que pode relação sexual na gravidez. Que é o maior medo, né? Eu já tive pacientes que passaram assim, a gravidez inteira, o pós-parto, sem namorar, porque... Só que não é uma imposição. Aí chega e faz, mas eu não quero. Aí o casal não quer. Paciência, na minha gravidez, que eu não podia transar. Gravidez de risco. Com ameaça de parto prematuro, com trabalho de parto prematuro. Aí mal podia escovar os dentes. Amor, eu tô com vontade. Aí ele fazia, vá tomar banho de água gelada, mulher. Pensando no menino que tava no bucho, né, querendo manter o Mas filho lá. Mas eu tinha uma razão técnica, né, que era das contrações, que eram demais. Mas em via de regra, esse sexo... E não era só o sexo, né, que era proibido pra ti na época, né? Era atividade física, era esforço, eram várias outras... Não era só a sexualidade. Não era a relação sexual, era o orgasmo, porque dá contração, sim, né? Para quem tem risco. E atividade física, essas coisas de quem tem trabalho de parto prematuro, que é a exceção à regra. Então, hoje, como é um raciocínio bem instrutivo, o que a gente precisa é desmistificar. Eu preciso estar linda, de autoestima, com meu peitão de mãe grávida, linda com aqueles peitão, buchão, de lado, pelada, sexy, e poder beijar na boca, beijar na periquita, pegar a piroca do cabo. Não tem por que pensar que isso não é possível na grávida. Relação sexual. Muito bom. Tem umas perguntas aqui bem interessantes, ó. Adoro. Né? Uma que foi, é verdade que acelera o trabalho de parto? Tu já respondeu, mas acho que talvez, né, queira responder de novo. A relação sexual, ela pode promover contrações, que o orgasmo tem as contrações. Eu estava lendo, Carol, do orgasmo. Ai, cara, é muito perfeito, massa. Né? Tu é doido. Aí a pessoa tá lá, querendo engravidar. Aí tem a relação sexual no dia da fecundação. Aí pega espermatozoide. Aí você tem o orgasmo. Puxa o espermatozoide maravilhosamente e bota o menino no bucho. É perfeito. É perfeito. Quem não sabe disso é assim. Aqui é a entrada da vagina, aqui é o colo do útero. Né? Para quem tá me vendo, né? Pode conseguir ver melhor. Tu tá no Spotify, corre pro YouTube, tá? Decora aí um minuto e vai olhar. Então, a contração, ela é um movimento peristáltico ao contrário do intestino, né? Ela vem exatamente o orgasmo. Uma vez eu fui dar uma palestra para uns indígenas ali na Universidade Federal. E aí me perguntaram, né? Porque eles têm muita sede de informação sobre sexo também. Aí, como que faz quando a mulher não está conseguindo engravidar, né? O indígena perguntou para mim. Não, minha mulher não está conseguindo engravidar, a gente não tá dando certo, como é que a gente faz? Aí, antes de eu responder, o líder da comunidade levantou e falou assim, tem que gozar junto. Homem e mulher tem que gozar junto para engravidar. Eu falei, menino, olha como a sabedoria é maravilhosa. É exatamente isso, né? Exatamente. Facilita muito, porque ela leva. E uma coisa muito legal do orgasmo, já masculino, fugindo do nosso tema, é que o líquido do orgasmo masculino, o ejaculatório, ele sai em formato de gel. Sim. Para ganhar, né, velocidade e bem longe. E tiro ao alvo. Tiro ao alvo. Então, eu brinco assim, se caiu fora, se tu juntar, tu joga logo no lixo. Se tu deixar um pouquinho... ele se espalha, que ele gruda, porque depois que ele já atingiu lá, junto com o orgasmo da mulher, o local que ele tem que ir, aí ele vai, aquela barreira que é um gel acaba, e ele sai grudando em tudo para que a fecundação ocorra de forma mais, né, eficaz. Então, gente,
quem acha que sexo é coisa do demônio, que é coisa errada, quando começa a estudar, não tem como não ter sido Deus, gente, que arquitetou isso. É muito perfeito, é muito maravilhoso. É muita sincronia. Então, por essa fisiologia do orgasmo, criou-se, provavelmente nas culturas em relação à saúde, essa possibilidade de que o orgasmo poderia levar à contração e parto prematuro. Mas esse período de contração que pode acontecer após o orgasmo, ele é curto. Contrações de trabalho de parto prematuro são contrações regulares, de 10 em 10 minutos, por mais de 2 horas. Isso pode durar 3 minutos, 2 minutos. E a gente não é nem porco que gosta desse jeito. Diz que o porco que tem um orgasmo assim enorme, né? Então, infelizmente, não somos e grávidas, felizmente, que pode transar. Exatamente. Então, essa questão de ter relação com o trabalho de parto prematuro não tem relação. O que se sabe é que o sêmen tem prostaglandinas, como você expertmente deve ter comentado aqui. Então, se eu estou perto de ter bebê, ter relação sexual com ejaculação, gozou lá na vagina, isso é bom para amolecer o colo do útero. Algumas culturas divulgam, né, defendem essa ideia para ajudar no parto vaginal, para ajudar a mulher a amolecer o colo do útero e entrar em trabalho de parto. Só que não tem evidência científica e talvez nunca vá ter. Como é que vai testar? Ei, vocês façam sexo agora com 38 semanas. Vocês não. Bora ver quem ejaculou direito. Não tem como testar. Então, essa fisiologia, né, esse aspecto do sêmen, ele é importante para esse processo de auxiliar no processo de entrar em trabalho de parto. Então, a gente sabe, então, que evita-se para quem tem risco de trabalho de parto prematuro, porém, quem quer ter um parto normal também não é garantia, né? Faz mesmo para aproveitar, assim, né? O benefício junto com... Isso. Né? E tá é com o as tiro que você contrações de dá. treinamento lá e ter a relação sexual, ajuda demais. E ajuda a distrair, né? Ajuda a liberar endorfina, tudo aquilo que a gente já sabe que a vitamina O de orgasmo faz na nossa vida. Ai, Carol, que vitamina O, vitamina adorei. O, tem que tomar minha vitamina O hoje. Já tomou a sua? Então, a gente faz deixa assim, eu né? ver se vou botar na agenda. Bota na agenda. Nessa época, então, tem que botar na agenda. A segunda pergunta era essa, se goza dentro aumenta a dilatação do útero, né? Aí uma pergunta que fizeram bem curiosa, se a pessoa pode engravidar de novo, já grávida. Tem descrito isso, acredita? Isso era uma curiosidade que eu tinha de saber, né? Que se a pessoa pode engravidar de novo. Você pode, tipo assim, você ovulou hoje e daqui 12 horas você ovulou no outro ovário e você engravidou de um espermatozoide de manhã e de outro espermatozoide de noite. Isso é possível. É descrito na literatura. Tu acredita? Eu fiquei bege. É porque a gente hoje não fez o nosso Pepeca News, mas tem uma notícia recente de uma mulher que está grávida de gêmeos e que é um de cada distintos. pai. Então, é possível por causa dessa teoria de um óvulo de cada lado lá para levar ao seu destino. É raro, mas acontece. Raríssimo. Gente, já pensou? Como é que faz para descobrir quem é o pai dentro da barriga ainda? Curiosidade minha, mesmo ignorância. Tem o teste de paternidade. Só que o teste de paternidade, que é colher lá líquido amniótico da buchuda, né? Aí tipo, meu Deus, de quem é o pai? Aí vai colher líquido amniótico e para fazer esse teste, só que tem risco. Muitas pessoas, como eu faço punção de líquido amniótico, algumas pessoas procuram na clínica para poder fazer essa punção. Aí eu digo, olha, tem 0,1 a 0,5% de chance de aborto. Vai fazer isso só para dar um diagnóstico de quem é o pai? Espera nascer, né? Exatamente. Que aí fica bem mais seguro, né? É mais seguro para o bebê. Que não tem nada a ver com o papo. Verdade. E aí outra pergunta, por que a pepeca fica inchada na gravidez? A mulherada quer saber por que fica bichona, fica pum. Eu lia isso, né, essas coisas, aí quando eu fiquei grávida de Vinícius, olha, Carol, muito engraçado. É porque essas coisas, aqui vai se falar de tudo, né? Claro. Então vamos lá. Vou já ter que contar um caos meu, desse jeito. Eu lá, com a calcinha que eu usava antes do bucho, aí no bucho, aí eu começo a passear em casa, eu faço, valha-me Nossa Senhora, frutuoso, tá sobrando as beiras. As beiras do prequito tudo sobrando. Pensa, imagina a cena. Que coisa Tava fio dental estranha. a calcinha na frente. Exatamente. Pensa numa coisa estranha.
Mas, enfim, acontece por essa dificuldade do retorno venoso, né? Do jeito que fica difícil voltar o sangue das pernas, fica difícil voltar o sangue das veias da vulva, né? Da periquita. E por isso que aumenta esse inchaço e é muito sábio. Imagine, a nossa periquita vai esticar, a vulva vai esticar para o parto, beleza? Para esticar em bebida de água, vai cortar muito menos, vai rasgar muito menos. Então, é sábio que ela fique inchada. É demonstrado. Para melhorar a elasticidade dela durante o trabalho de parto. Exatamente. Então, magnífico. É uma razão biológica, fisiológica e boa, né? Porque isso, esse inchaço na hora da relação sexual, que é mais... As mulheres têm, as gestantes, é descrito, né, que esse prazer é maior no segundo trimestre, no meio do bucho, que passou enjoo, essas coisas, melhora um pouco o prazer, né, a libido, o orgasmo, porque está mais inchado. É verdade. E tem muita mulher que fala que melhora muito, que fica louca subindo pelas paredes grávida, né? Já tem algo na literatura explicando o porquê disso? A teoria é essa. Eu tenho uma teoria na minha vida de que mães de menina, né? Isso é uma teoria de Carol, tá? Não tem escrito em lugar nenhum e a ciência não tá nem aí pra minha opinião. Isso é só uma opinião minha pessoal. Eu quero aprender, Carol. Que as minhas grávidas, mães de menina, tinham menos libido. E as grávidas de menino eram tudo com fogo no rabo. Era o que eu percebi, assim, né? Sim. Então, as meninas, eu falo assim, elas eram mais calmas, mais tranquilas. E aí as mães de menina eram mais fogo no rabo. Falei, será que a testosterona do menino que tá circulando no corpo dela, menino? Mas acho que deve ter tão pouquinho, né? Que nem deve ser. Não é uma hipótese diagnóstica, Carol. Vamos fazer essa pesquisa? Podemos fazer. Porque realmente as meninas, assim, que tudo subindo nas paredes. Eu tô desesperada de tesão, não posso ver. Mandando meu marido voltar pra casa, aquela coisa toda. E aí ficavam tudo desesperadas. E as mães de menina era mais tranquila. Não era uma regra, lógico, tem suas exceções. Mas a minha observação com as minhas pacientes era essa, porque elas conversavam muito comigo sobre sexo, né? Sim, natural. Era bem natural que conversava. E muitas também me relatavam que com o inchaço, algumas melhoravam a sensibilidade. E as outras diminuíam a sensibilidade. Principalmente ali no final do segundo trimestre. Elas já diziam que praticamente, assim, tava quase que não tintindo nada, sabe? Assim, tava meio... Entendi. Tava totalmente, a sensibilidade realmente bem comprometida. Entendi. O que elas me perguntam, talvez pela seu trabalho, né, essa liberdade de falar de sexo seja maior. Mas o que elas me perguntam, às vezes, é se a posição A, a posição B atrapalha, faz mal. Do ponto de vista da cúpula, né, da vagina, para que o esperma chegue e cole, o ideal, assim, o racional seria o homem sobre a mulher, para poder penetrar na parede posterior da vagina. Só que essa posição para a gestante com buchão, com barrigão, não dá. Então, de lado, que é o de tesoura, que a gente fala, que a penetração não é tão intensa. E essas são outras, assim, que elas verbalizam que ajudam no prazer. Mas eu não tive especificamente na minha experiência profissional esse comentário, sabe? É muito mais da limitação da minha cultura, da minha limitação de mulher. Entendi. A mulher grávida que não pode transar. Entendi. Esse é o maior limitante. Tanto na cabeça da mulher, quanto na cabeça do homem. O homem que acha que a mulher grávida não pode transar ou ver um feto, assim, tá o neném fora da barriga. Oi, pai, você tá pelado, sua piroca subiu. Minha gente, não tem nada a ver. É tratar com naturalidade, né? Não precisa exatamente. tratar com vulgaridade, que é mais tratar com naturalidade. E as posições, você falou de posição, agora me remeteu aqui uma pergunta. Imagino quanto as posições, foi uma pergunta, tá? Tô lendo na íntegra. Eu gostaria de dicas. Eu imagino quanto as posições para não ficar forçando a área da diástase que ocorre naturalmente durante a gestação. Essa aqui foi a pergunta de uma médica. Minha nossa que ela já está senhora. pensando assim, a diástase, pós-gestação. Que posição que não fica ali, além de amassar o menino, a preocupação dela não é amassar o menino, que ela já sabe que não amassa o menino. A preocupação dela é o que pode piorar a diástase dela. Que é a abertura, né, o afastamento dos retos abdominais. Pois você me ajude, fisioterapeuta. Eu acho que não tem. Eu acho que não tem, né? A gente não tem como nem evitar a diástase, né? Pelo menos não com sexo, né?
nem como piorar a diástase durante uma posição sexual. Não sei se a Porque coisa a seja posição assim. de 4 é a posição mais confortável, de 4 apoios, quando a gestante está com a gravidez mais avançada. Sim, que é uma pergunta que- aqui também. O que eu digo é essa posição de 4 apoios e a posição de lado, né? O que eu digo é assim, quando a grávida tem relação sexual, o colo do útero, ele é muito embebido, fica bem inchadinho também o colo do útero. Aí se a piroca bate, pode arranhar. E eu tenho um pequeno sangramento discreto, que é uma gotinha, bem pouquinho. E isso não é motivo para a pessoa se desesperar. Mas se toda a vida que está nessa relação sexual sangra nessa posição, a gente troca uma posição para a penetração ser menos intensa. Ser menos punk, né? Exatamente. Entendi. Ok. Cíntia, e talvez não tenha ficado claro para quem está em casa o que é diástase, né? E geralmente ocorre depois da gestação, depois que você tem o bebê. Mas o que é a diástase? Só para a galera em casa saber do que é o medo que essa nossa telespectadora, nossa seguidora, colocou lá que ela estava com medo de piorar a diástase dela pós-parto. A diástase é esse afastamento do músculo reto abdominal, que ele é assim, aí ele vai afastando e o útero facilita esse processo de afastar mesmo o reto abdominal. E isso pode permanecer depois da gestação, mas pode ter fisioterapia, enfim, tem tratamentos para se resolver isso. Tem mas várias isso não coisas. é necessariamente uma preocupação da posição da relação sexual. Qualquer posição maravilhosamente bem aceita será bem-vinda. É verdade. Eu tive diástase, só para vocês terem uma ideia, né? Na época que eu engravidei do meu primeiro filho, 7 anos atrás, a gente não falava tanto sobre diástase. Pelo menos eu não tinha esse acesso aos tratamentos, aos cuidados pós-parto, né? Mas para você que já está aí em casa preocupada, tenho diástase, eu engravidei há pouco tempo, tive bebê, a minha diástase veio ficar mais evidente 1 ano depois do parto, por excesso de atividade física mal feita. Então, eu pegava muito pesado, fazia muito exercício, muito abdominal de forma não correta, né? Eu tive um afastamento pequeno, né? Durante e a aí, gestação do por não fazer atividade física corretamente, não ter um fortalecimento abdominal adequado, eu fazia exercícios que afastavam ainda mais. Então, ela ficou bem evidente depois. Agora, 15 dias atrás, eu operei a hérnia, eu tinha 3 centímetros de diástase supraumbilical, né? E aí, quando fechou a minha hérnia, que eu tinha... A hérnia também facilita, né? A diástase ficar maior. Melhorou muito, mas existem vários cuidados que você pode ter no pós-parto. Então, assim, cinta, que todo mundo usava muito, ela ajuda, mas também não faz milagre. Hoje em dia, o pessoal usa muito tape, usa uns exercícios mais isométricos de respiração desde a gravidez, a gente orienta as mulheres. E a gente está com um projeto, Cíntia, eu nem te contei ainda, mas também, né, não deu tempo. A gente vai gravar uns vídeos gratuitos, a gente vai distribuir para os obstetras, tanto como massagear sua cicatriz cesárea, tanto quanto massagear sua cicatriz, né, de episiotomia, né, que não se deve mais fazer, mas vai que se faz, né, que a gente não vive no mundo perfeito, ou de uma laceração, como fazer uma massagem, né, como hidratar adequadamente sua região íntima para voltar a ter relação sexual, e alguns exercícios simples de respiração que podem ajudar a mulher a restabelecer essa musculatura abdominal no pós-parto, que são orientações que a gente pode estar dando, no geral, distribuir para os obstetras, porque a Cíntia falou uma coisa bem curiosa, assim, as pacientes não falam de sexo com ela, mas falam comigo. Mas com o médico, ela tem tantas preocupações acerca da saúde dela, da saúde do bebê, das taxas, do crescimento fetal, que o sexo ele vai ser secundário. Ele já não é uma prioridade para a mulher normalmente, né? Isso, ele é durante a gravidez. Ele é a 7ª prioridade da mulher que não está grávida. Da grávida, acho que ele deve ter a 17ª. Então, ela tem muitas preocupações com o médico obstetra. Quando ela tem o bebê, ela tem várias preocupações com o médico obstetra de se o corpo dela tá voltando ao normal. Se o peso tá bom. Se o peso tá bom. Se a pressão tá boa. Se tá tudo certo. Se ela não tá com infecção. Se a cicatrização foi boa. Ela tá preocupada com o pediatra. Se o bebê tá ganhando peso. Se a amamentação. Então, ela não vai ter tempo de esclarecer isso muitas vezes com o obstetra. E às vezes não dá tempo mesmo na consulta. Porque são muitas dúvidas, né? Então, de repente, aí a secretária do médico vai lá e manda depois. Aí ela... Na hora que ela lembrar ali que ela é mulher, que ela tem uma diástase, ela vai voltar a namorar. Então, a gente ia gravar antes de eu fazer a cirurgia. Mas a gente vai gravar... Dentro de 30 dias, a gente vai estar disponibilizando esse material. Eu quero. De forma gratuita. Eu quero! E quero distribuir. Rede pública, todo mundo aí, para que todo mundo tenha orientação, né? Porque a cicatriz também, depois
da cesárea ou da laceração ali, a cicatriz é uma coisa que se você não manipula adequadamente, ela dá Fica um monte dolorida. de problema, né? Dá problema de fáscia. A aderência cicatricial pra gente que é fisioterapeuta é um terror. Então, pior, inclusive, eu tenho paciente que sente dor sexual após a cesárea, e eu tenho mais paciente de dor sexual pós-cesárea do que pós-parto normal, por conta da cicatriz. Porque a fáscia, né, ela fica na mesma faixa ali, né, no mesmo ângulo. E ali deixa de deslizar a fáscia, forma um bloco na vagina. Então, o músculo, a fáscia, o tecido da mucosa, ele vira tipo um bloco. Então, ele não desliza. Aí começa, abre, fissura, né, rasga. É verdade. Isso tudo por causa de uma simples manipulação da cicatriz, que ela pode fazer no banho, muitas vezes. Né? Então, Perfeito. só pra gente voltar ao assunto de ástase. Mas voltando às perguntas das seguidoras aqui, que tem várias. Deixa eu ver aqui que eu ainda não fiz de pergunta. Gente, a gente fica tão ansioso em saber qual será a próxima pergunta que ela Não vai é? fazer. Tchum, 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 tchum. A Cíntia já acabou falando, né, das posições mais favoráveis para o último trimestre, né? Que a tesourinha de 4 apoiando o travesseiro embaixo da barriga também fica bem bom, né? Não que eu já tenha feito isso, porque eu sou pura imaculada, nunca fiz isso. Vou tomar água. Mas eu vou até tomar água também. Então, eu não transava grávida. Eu lembro de, gente, vou contar agora meu marido que lute se ele achar ruim. Eu, na véspera do parto do João Pedro, a Cíntia falou assim, eu com diabetes gestacional descompensada, aquela coisa toda assim, eu quero tirar esse menino, eu calma, só amarra um pouquinho. Eu nunca fui uma mãe ansiosa. Eu sabia tanto o que me esperava depois. Eu falei, deixa esse menino na barriga, amarra um pouquinho, gente. Eu Só quero mais um dormir. pouquinho. E aí a Cíntia, não, vamos fazer teu parto, buchuda, bora. E aí eu lembro que na noite anterior, era na sexta para um sábado, o João Pedro nasceu sábado de manhã, confere, Lani Prata? Confere, né, que sexta Fabrício opera. E aí que a Lani tava lá, né, a Cíntia não vai lembrar que são, sei lá, 800 mil partos. E aí eu lembro que eu de madrugada, bora Fabrício, bora, a última vez que tu comeu uma grávida, bora Fabrício, bora. Bora que eu mulher, quero vai entrar em trabalho de dormir. parto. Vai dormir, mulher. Eu falei, bora, que agora só daqui 40 dias. Bora. Ai, Fabrício. Aquela louca com bucho enorme, sentando. Faça a imagem mental de vocês, porque eu tô aqui pro entretenimento, entendeu? Mas foi um barato. Ó, Esse Fabrício é um santo. eu que sou, nem te conta. Ó, as pessoas perguntando assim, ó, meu desejo sexual vai mudar durante a gestação e após o parto? A gente já sabe, mas vai, deixa ela responder. Meu desejo sexual é porque a mulher já sabe. A mulher que pergunta se ela já sabe, é o maior medo. Tem muita mulher que tem medo disso. É porque é muito variável, né? Esse desejo, essa libido. É variável para quem não tá grávida, avalie para quem tá grávida, que tem Fala 200 mil angústias na cabeça. Se o menino tem boca, se o menino tem 2 olhos. Então, Os 5 dedos do pé, cada pé. que é o que mais... Vamos lá ver se o bebê tem braço, cabeça. Isso angustia muito e elas têm pesadelos por isso. Então, a relação... Esse drink pega, ó. Então, a relação sexual, ela depende muito da mulher. O que a gente deseja, né? Assim, Cíntia, por que você está aqui hoje falando sobre esse assunto aqui na Pepeca? Porque a gente precisa desmistificar isso. Desmistificando, com certeza vai melhorar a libido, vai melhorar o diálogo entre o homem e a mulher sobre sexo, inclusive na gravidez. Gente, mulher grávida é linda demais. Maravilhosa. O peitão, eu me sentia os peitos assim, lindíssima. Me olhava, me achava mulher maravilhosa, com aquele buchão, mesmo com a periquita sobrando na calcinha. Essa Era a pior sexy, parte. certeza. Fio dental ao contrário, Era, Carol? era. Gostei dessa. Fio dental da frente. Então, esse aspecto de autoestima é muito importante para essa parte do desejo, né? Que é o fator mais agravado, mais limitado nas gestantes, nos casais, de forma geral. É isso aí, ó. Inclusive, uma das seguidoras falou exatamente isso, pegando o gancho. Por isso que eu não boto o roteiro, porque uma pergunta puxa a outra. Não me sinto confortável com o meu corpo e por isso eu evito relações. Pois é Né? isso. O que fazer? A gente não tem como dizer pra ti o que fazer. Né? Porque se a gente dissesse assim, olha, você é linda, você tá linda, ela não vai acreditar. Então, muitas vezes, é procurar um apoio psicológico, né? Que acho que é importante. E ninguém dá valor nisso. O apoio poucas psicológico, o grupo de gestantes precisam falar com gestantes sobre tudo. Sobre ter liberdade de falar.
Então, imagina eu e tu num grupo de gestante. Minha Eu gente, só queria ser vocês para participar desse grupo. a gente ia falar de tudo e mais um pouco. E isso ia permitir que outras pessoas pudessem verbalizar. Então, se a gente pode estar fazendo aqui um grupo virtual, né? Por que não fazer esse momento? Então, os grupos de gestantes permitem as gestantes perguntarem coisas que elas acham que é besteira. Ah, eu posso fazer sexo oral? Eu posso me masturbar? Minha gente, isso é absolutamente natural. Isso é uma pergunta que tem sobre masturbação. Se pode se masturbar, se pode usar vibrador, se pode usar sugador. Isso são perguntas que elas fazem. Pois é esse daí que eu sabia que essa pergunta seria o ápice. Chegaria esse momento, então vou até Ápice repetir a do pergunta. momento. Doutora Cíntia, mulheres grávidas podem se masturbar, podem usar brinquedos eróticos, vibradores e etc. Carol, querida, nós, grávidas ou não grávidas, nós podemos usar os nossos brinquedos, quaisquer que sejam eles. Inclusive uma calcinha lá que você me deu, que toda vida que eu olho para ela eu morro de rir, Carol. Ela não consegue usar, gente, a calcinha tailandesa. Ela não é tailandesa porque ela é do fiofó, não, que ela tem assim um fio de pérolas, um bicho assim, que é pra tu namorar com ele no meio, Eu é top. olho, nossa, como eu rio, aí Não não consegue consigo. usar. Muita gente fala que pensa em mim fazendo sexo. Eu não sei se isso é um elogio, Não, mas enfim. voltando. Os brinquedos podem ser usados, desde que a gente faça a higiene, né? Que faça a limpeza deles. Porque o grande lance de usar o que a gente chama FOMIT, né? Em medicina, é usar esse brinquedo e esse brinquedo levar à contaminação. Porque o que não pode é ter uma infecção. Verdade. Porque aí aumenta o risco de parto prematuro, bolsa rota. Carol, mulher, até infecção do dente, tártaro, causa Parto prematuro, parto né? prematuro, bolsa rota. Avalie infecção de periquita. É verdade. Então, é claro que pode usar e entre quatro paredes, o que o casal desejar é permitido. Mas que isso seja saudável e agradável, né, para os dois. E que seja falado. Minha gente, pelo amor de Deus, essa Estamos limitação aqui para falar. de falar de sexo é E aí fogo. perguntaram assim, se o sexo anal é permitido? Sim, só que não pode ser, eu digo que é fufu. Como é fufu? O apelido que eu chamo é fufu. Sexo no fufu, não é bonitinho? Ai, que lindo! Doutora Procto responde, veja se você gostou desse nome. Sexo no fufu. Achei top. Aí, a relação sexo anal pode, mas ela não pode ser seguida de anal vaginal. Nem na não grávida, quanto mais na grávida. Por causa do óbvio, que é da infecção. Sempre com preservativo, lembrando disso. Vestindo a peroca, né? Sempre a piroca bem vestidinha. Tem pacientes que me falaram assim já, né? Grávidas que durante a gestação no sexo anal tiveram maior índice de sangramento, de machucado. Imagina, a periquita não Sensibiliza, tá né? inchada? Cheio de água. Então, a região perianal também está do mesmo jeito, está muito vascularizada. Aí é por isso que tem mais hemorroida durante a gravidez, né? As fissuras que acontecem Plicoma, pela né? constipação. Aquelas carninhas penduradas no fufu, que o nome é plicoma. Adorei, carninha pendurada. Quando alguém me perguntar o que é um plicoma, Carninha isso é uma pendurada no carninha fufu. pendurada assim na beira do brioco. Pronto. Do fufu, Do fufu, Carol. que é lindo. Fufu, gente. Fufu só se eu gostar da pessoa. Se eu não gostar, é brioco mesmo. Sabe que eu gosto de todo mundo. Quase todo mundo. Exatamente. Sim, aí esses aspectos assim da masturbação e dos brinquedos, essas coisas. E ela também pode fazer sexo oral lá no marido dela, né? Claro. E receber também. À vontade, inclusive. Beijo grego, inclusive, também. Quem não sabe o que é beijo grego, vai no nosso episódio de sexo anal pra você descobrir. Tem uns... Ai, meu Deus, eu tenho que ir. Eu tenho que ter essa informação. Ai, Fru, tu me espere. É hoje, doutor Frutuoso. É hoje. Então, o que elas me perguntam, assim, os estudantes, né? Perguntam assim, qual a situação que não pode ter relação sexual. Então, são muito restritas. Claro que você tem que conversar com o seu obstetra e tal, dependendo da situação. Mas a placenta, quando está na frente, a placenta prévia, digamos que aqui é o colo do útero e a placenta está aqui e o bebê. Então, eu não posso ter relação sexual com a placenta prévia ou com sangramento na gravidez
ou colo uterino curto, risco de parto prematuro, aqueles colos que tem que amarrar, fazer cerclagem, amarrar o colo do útero. Menina, esse microfone dá exemplo pra tudo, Não é, né? menina? Ele é top. Meu Deus, como eu te Milimetricamente amo. pensado. E parece 2 olhinhos com o nariz aqui, tu já viu? Linda. Então, amarrar esse colo do útero para nessas situações que não se recomenda, entende? A relação sexual. Eu sempre falo assim pênis, que... vagina. Quando alguém pergunta pra mim se pode ou não fazer sexo, eu falo, olha, se teu obstetra não te proibiu, muito provavelmente tu pode. Né? Exatamente. Porque senão ele vai... Então, com certeza ele vai falar, são olha, não deve. assim, muito poucas as situações para a gente privar alguém da sua liberdade, né, sexual. E assim, cara, liberdade sexual na grávida é fazer e também não fazer, se é isso que Sim, eles se ela não tem escolheram. vontade. Se ela tá fazendo, não tem prazer. Exatamente. E lembrando também que o sexo durante a gestação também não precisa ser só penetração, né? E periquita e piroca, como diz minha querida doutora Cintia Lins. Pode ser várias outras coisas, né? Cara, Sexo oral também é sexo, né? Pode chupar o bichão lá, ele pode chupar a bichinha. A masturbação, então várias... Mas meu marido... a a gravidez bichona. não é bichinha. A gravidez É a bichona, bem, né? Inchada. Quando eu pego uma grávida, eu falo assim, olha, nem tá pepeca de grávida tua, tá tão bonitinha ainda. Porque fica... É engraçado que a gente atende pacientes, né? Aí vê ela enorme. Aí quando a gente vai pra gente, depois se engravida, fala, meu Deus, a minha ficou igual, enorme, gigante. Fica paciência, né? Faz parte da biologia. Eu achava bonito, porque esse negócio eu acho bonito, é um periquitão. Eu acho bonito, eu acho vistoso, uma coisa assim bonitona que sobra. E aí tem perguntas relacionadas ao trabalho de parto, porque não vai ter jeito, né? As pessoas sempre querem saber se é verdade ou não aquela máxima de estraga o brinquedinho ou não estraga o brinquedinho parto normal. De jeito nenhum. Fica alargada, não fica, se a bicha vai ficar afolosada depois do parto. De jeito nenhum. A vagina, né, e a vulva, elas voltam, em sua maioria, quando não tem lacerações de grande porte, episiotomias, né, extremas, se forem realmente necessárias, elas voltam à sua naturalidade. Se ela tiver que ficar folgada, como o povo acha, né, e comenta, vai ficar folgada com qualquer tipo de parto, seja ele cirúrgico ou vaginal. O raciocínio é assoalho pélvico, é músculo, né, minha querida fisioterapeuta? É músculo puro. Exatamente. E isso é uma coisa importantíssima de falar, a Cíntia observou isso muito bem, que o que fragiliza o assoalho pélvico, isso não é um impeditivo, nem é algo para você pensar, vou engravidar ou não. Eu acho que o desejo de ser mãe, ele é muito superior a isso, e a gente tem hoje vários recursos fisioterapêuticos, de cuidado pessoal. Tem curso na internet para você aprender a cuidar do seu assoalho pélvico. Você não precisa contratar uma fisioterapeuta pélvica na grande maioria dos casos. Tem gente que quer me matar por isso, mas eu acho que a gente tem que democratizar e não, né? Eu acho que o seu obstetra é impossível você fazer online um pré-natal. Agora, a fisioterapia, você pode sim ter ajuda. A mulher gasta com tanta coisa na gravidez, então acho que é melhor ela estar fazendo um exercício guiado por um profissional, seja online, já que ela não tem nenhum problema mais sério, do que ela não fazer nada. Então, o que fragiliza o assoalho pélvico é a gestação em si, não é a via de parto. Isso é uma dúvida muito comum. O próprio ganho de peso gestacional, a mudança da biomecânica corporal, que fica mais em cima ali do assoalho pélvico, isso em si já vai fragilizar teu assoalho pélvico, tendo um parto vaginal ou cesárea. O assoalho pélvico é o músculo que segura o bucho todinho. Coitado desse assoalho pélvico, se a gente não prepara o bichinho. E ele não só para a gravidez, tá? Na gravidez ele sofre muito, mas você que tá aí ganhando peso à torto e adoidado, isso também pode prejudicar você, nem precisa você engravidar. Mas assim, ele é um músculo que ele vai fazer ali o chão da tua pelve inteira. Então, é extremamente importante cuidar dele, exercitar, e o pós-parto que a mulherada esquece. O pós-parto a mulherada esquece muito, né? Com quantos dias a gente pode voltar a namorar? Menino, isso é uma pergunta que a gente procura evidências científicas, né? Mas, em linhas gerais, entre 30 e 40 dias é o que se recomenda, né? E que mele bem essa periquita, bota lubrificante na piroca, porque tá tudo ressecado. Aí a pessoa já tá estressada, o menino já tá chorando, tem 3 minutos que tá dormindo. Em 3 minutos tem que ligar o botão de vontade, perde molhar o medo. a periquita, não ficar com receio da criança chorar e acordar,
e ainda tem um epitélio da vagina, o tecido vaginal todo atrofiado, então é ligeiro, né? E tem que botar esse lubrificante, se assim o casal desejar. Mas é o ideal. Aí eu digo isso para os ex-buchudos, né? Porque o meu marido é um ex-buchudo. Mesmo ele tendo aquele buchinho sexy dele. Lindo. Adoro. Maravilhoso. Ai, amor, não fica bravo. Sex appeal puro. Aí, o que acontece? Os ex-buchudos que eu explico, né? Eu falei, olha, vocês agora já podem ter relação sexual, mas, pelo amor de Deus, não vá com tanta sede ao pote. Vá com calma, mele sua piroca, pegue o lubrificante, arrudeie na piroca. E eu falando isso na consulta. Acaba falta se enterrar embaixo da mesa. Mas, tem que falar. Alguém tem que falar, né? Porque se não falar, vai ter relação sexual, vai sofrer, doer, pronto. A próxima já vai ser traumática. É verdade. E muita mulher tem medo do primeiro, Carol, do primeiro sabia? contato. Eu, como mulher, eu tinha essa curiosidade da periquita ficar folgada depois de parto normal. Então, eu fazia minha pesquisa científica de cada paciente. Que tinha, por exemplo, ela tinha tido uma cesárea por opção, aí resolveu ter um parto vaginal e deu certo. Aí eu, quando não tinha, estava só a gente, né? Aí eu dizia, ei, fica folgado, fica, como o povo fala. Olha a pergunta da Cíntia, tira mulher. toda doutora. Minha filha foi melhor. Eu ouvi muito isso. Eu tô falando, eu tenho muito mais paciente de parto cesárea do que de parto vaginal. Pois é. Então, desmistificar, né, esse processo de que fica afolosado. Engraçado, uma vez teve essa foi a situação mais inusitada, assim. A pessoa não queria o parto vaginal e tal, aí disse, não, então tá bom, vamos por opção, vamos fazer seguro para ambos. E na nossa maravilhosa internet, nós ficamos sem internet na madrugada da cesárea que estava agendada. E nessa madrugada foi muito engraçado. Aí o telefone não funciona e tal, e estava agendada, né? Não vai entrar em trabalho de parto. Aí quando eu chego lá, 5:30 da manhã, chegamos, na época que eu operava 6 horas da manhã, né, Carol? Aí a pessoa lá, Cíntia, vamos, Cíntia, não aguento mais. Porque a essa altura, depois de 9 meses de gestação, não é mais doutora Cíntia. Não mesmo, já é amiga, best friends. Tomar café da manhã lá na casa da Cíntia. Vamos lá, vamos pra cesárea que acho que as contrações estão perto. Ai, que massa! Então quer dizer que o bebê que escolheu a data? Você deixa eu fazer o toque, pelo menos? Vai que tá saindo, né? Carol, tá saindo. Gente, Tava meu 10 sonho de consumo. centímetros. Eu tentei horrores ter um parto normal, eu chorava horrores porque eu não conseguia ter. Cíntia ligava e disse assim, você já parou de chorar? Não chore mais. Tava com 10 centímetros. Tava com 10 centímetros, dilatação completa, e o bebê... Aí eu fiz, mas o bebê tá vindo, como é que eu vou botar? Não tem como devolver. Ai, meu Deus, vai acabar com a minha periquita. Ela não falava periquita. E era um desespero com a parte sexual, né, da região vulvar, da periquita. Mas, enfim, nasceu, né? Nasceu, ela deve estar plena. Aí encontramos, já faz tempo isso, encontramos meses depois no mercado. Eu fiz, e aí? O que é que você achou, né? Ai, ficou muito legal. E essa pessoa já engravidou de novo e o raciocínio era de parto vaginal de novo. Porque a experiência foi boa. Exatamente. Como a cultura atrapalha a pessoa chorar, porque um bebê está saindo, como é o que Deus quis, fisiologia, né? A fisiologia natural. O natural. E ela com medo do pós, né? Minha gente, eu vou dizer uma coisa pra vocês. Esse papo de sexualidade na gestação, ele não acaba aqui. Porque daqui 15 dias, daqui 2 semanas exatamente, 14 dias, a gente volta pra falar de novo. A gente vai falar do quê? A gente vai falar de sexualidade no primeiro ano da mãe. Não é do bebê, porque o sexo, né, é na vida da mãe. Então, eu tinha um pediatra, assim, que ele falava assim... Ele era o Dr. José Martins Filho, ele foi presidente da Sociedade Brasileira de Pediatria há muito tempo. Assisti uma palestra dele, ele disse assim, olha, se você não transa, não bote a culpa no bebê. Então, tem muita coisa pra gente esclarecer, não só na gestação, né?
mas também, principalmente depois que esse bebê nasce, que essa mãe. Eu não sei se tu se sentiu assim, mas eu me senti muito perdida em relação à minha identidade. Eu falava, gente, quem é a Carol agora? Depois que Henrique, que foi meu primeiro filho, nasceu. João veio para me libertar, mas Henrique, eu falava, quem sou eu agora? Eu já não me entendia como mulher, como mãe, como profissional, sexualmente, então não sabia mais nem o que eu estava fazendo no mundo. Então a gente fica muito perdida. A gente não entende por que a nossa libido mudou, o corpo mudou, a periquita mudou. O parceiro muitas vezes não entende, não porque ele não quer, não porque ele não te ama, mas porque ele falta conhecimento. Então tem muita coisa pra gente falar sobre isso. Eu quero fazer um convite aqui agora, se a doutora Cíntia vai voltar pra gente conversar sobre isso daqui 2 semanas. Minha gente, ela tá fazendo agora mesmo. Agora, com esse zoinho, narizinho. Eu quero saber se ela volta. Volta. Eu volto, Carol. Então eu quero. Claro. Que a gente vai fazer ao vivo, dia 22, né? Dia 22 de setembro a gente volta com o nosso 10º episódio do Falha Pepeca. Falha não, é Fala Pepeca. Pelo amor de Deus, gente. Falhar não jamais. É falhar jamais, é para funcionar que a gente está fazendo isso aqui. Então, dia 22 de setembro a gente volta com o Fala Pepeca para a gente falar sobre a sexualidade, né, no primeiro ano de vida dessa nova mãe, para a gente poder esclarecer tudo que você nunca pôde perguntar para ninguém, o que ninguém te contou, como driblar aí, né, a exaustão, o cansaço, a periquita ressecada, o menino doente, o menino com cólica, entendeu? O que é que tu faz? E já convida também, sabe quem para assistir? O pai desse menino que ferrei no teu bucho aí, que é pra poder ele entender um monte de coisa que tá precisando entender, que a gente também tem que conversar com... A Cíntia faz isso, ela conversa com os buchudos também. Tem que dizer por A mais B pra eles como é que começa e recomeça a vida sexual, porque vai só continuar. Se redescobre, E olha que eu posso dizer que se você conduzir bem essa fase, dá pra ficar até melhor do que antes. Eu a garanto e assino embaixo. Então, ó, não perde nosso podcast. Quero mais uma vez agradecer o convite, porque você sabe que eu te amo e sou também, grata enormemente, Carol, sou sua fã. Fã da sua obrigada. competência, do seu jeito simples de falar, do quanto você se conecta com as pessoas. Eu acho isso incrível e por isso que ela vai ser a primeira convidada a vir 2 vezes pro podcast. E o Fabrício é que lute. Fabrício é que lute, porque ele disse que queria vir de novo. Tchau! O Fru, ele vai vir também, entendeu? O Fru vai vir também, entendeu? Mas vamos escolher um tempo para falar com ele. Então, quero te agradecer mais uma vez. Obrigada. Agradecer a presença de vocês aqui, né? A você que está escutando a gente no YouTube, no Spotify. Agradecer mais uma vez ao Estúdio Solen pela realização desse podcast que dá, assim, um super trabalho. O pessoal se dedica bastante. Com essa oscilação de internet hoje, Dona Solen quase arrancou os cabelos. Não vou nem dizer de onde, porque ela nem tem. Já vai falar da intimidade dela agora. Então, agradecer aos nossos patrocinadores, né? Tábua do Reino, Neurophysics. Agradecer o apoio da Brandalize Semijoias. Agradecer o apoio também do Amiúde Gastrobar, que vale aqui. Vamos fazer um brinde? Bora fazer o nosso um brinde. Sex and the City, nosso drink Cosmopolitan, que é meu drink favorito, que a Cintia disse que ele pega. Ele pega. E ele é uma delícia. Ó, quem eu indico esse drink, eu quero o meu nome, Amiúde Gastrobar, diz assim, que é o drink do suquinho da alegria, porque ele é incrível, delicioso. Esse drink pega mesmo, Carol. Ele é uma delícia. A gente vai agora, ó, finalizar aqui o nosso podcast e agradecer mais uma vez a você que escutou a gente até aqui. Um beijo enorme, doutora Cíntia Lins. Obrigada. Até daqui 14 dias. Beijo, gente. Tchau, gente. Tchau, Até. tchau. Até. Fala Pepeca.